Hello guys, welcome to our English class. My name is Marco and I'm your English teacher. Pessoal, sejam todos bem-vindos aí à nossa aula, né? Primeira semana do volume 2 do famoso PET, Programa de Estudo Tutorado. E o tema da nossa aula de hoje, pessoal, é Reading Books, ou seja, lendo livros, né? Leitura de livros, Reading Books. Are you guys reading books in this social distance moment? Vocês estão lendo livros nesse momento de distanciamento social? Bom, pessoal, aqui a gente vai ver exatamente algumas dicas de leitura interessantes, né? E um texto em inglês falando sobre isso. Então vamos lá. So, to start, we have this text here. A gente tem esse textinho. 10 books that will transport you around the world. Ou seja, 10 livros que vão te transportar ao redor do mundo. E aqui então a gente tem, né, by Kathleen Rillihan. Então a autora, né, a autora desse texto é a Kathleen. Ela escreveu dia 4/17 de 2020, ou seja, já estamos nesse momento, já estávamos, né, no período de isolamento social. E ela escreveu esse texto justamente por causa disso. Vamos dar uma olhadinha. While you're grounded and social distancing, you can still travel the world through the pages of these novels whose setting is often the main character. Whether going back in time to Cartagena, Colombia, in love in the time of cholera, or getting lost on a remote volcanic Russian peninsula in disappearing Earth, these books will transport you all around the globe. Então, pessoal, esse aí é um pequeno trechinho, né, do texto, que tem o link, né, que vai estar lá para vocês darem uma olhadinha. Ela vai falar de 10 livros, né, que vão te transportar ao redor do mundo. E ela começa justamente falando da situação que a gente está. While you're grounded and social distancing. Enquanto você está preso, né, grounded, no caso de castigo, é uma expressão que a gente usa, então eu trouxe aqui esse exemplo, o pai falando assim, you're grounded, você está de castigo, né? Então quando você está preso em casa, and social distancing, né, e fazendo o distanciamento social, you can still travel the world, você ainda pode viajar pelo mundo, through the pages of these novels, né? Pelas páginas desses romances no sentido não de livros românticos, mas de histórias mesmo, completas, livros grandes, são chamados de romances, né? Novels in English, novels em inglês, então não confundir com novela, né? Aí é um falso cognato, né? Essa palavra significa romance, livro, história grande. Essas histórias, né? Whose setting is often the main character, em cujo o setting é frequentemente o personagem principal. O que é setting, pessoal? Setting é o cenário, né? O local onde ela acontece. Eu trouxe aqui example of a setting, um exemplo aqui, né? Então histórias que foram feitas em diferentes países e sobre diferentes culturas. Então ler realmente é uma maneira de viajar e que traz muito conforto, né? Às vezes a gente está vendo toda essa situação complicada no isolamento social, a leitura pode te levar para um outro mundo completamente diferente, né? E te ver, né? Olhar de uma forma diferente para a sua própria realidade, inclusive. Então a gente tem aqui, ó, whether going back in time to Cartagena, Colombia, in love in the time of cholera, or getting lost on a remote volcanic Russian peninsula in disappearing Earth. Ela traz 2 livros aqui que nos levam para 2 lugares completamente diferentes, né? Se for viajando de volta no tempo em Cartagena, na Colômbia, nesse livro Love in the Time of Cholera, né? O amor nos tempos do cólera. Inclusive tem um filme sobre, é bem bacana. Or getting lost on a remote volcanic Russian peninsula, ou se perder, né, numa península vulcânica russa no Disappearing Earth, na Terra que desaparece, na Terra desaparecendo, né? Seria a tradução literal, não sei como foi traduzido para o português, né? Às vezes eles fazem umas adaptações. Seria isso, Disappearing Earth é tipo o planeta Terra desaparecendo.
These books will transport you around the globe. Esses livros vão te transportar por todo o globo, né? Aí aqui a gente tem que responder algumas perguntinhas, pessoal. A primeira, qual o tema principal do texto? Acho que está bem explícito aí, né? Então, especificar aí sobre o que, olha aí o título do texto, né, de novo, para responder essa pergunta. Nesse primeiro parágrafo, qual argumento o autor usou para sugerir aos leitores a lerem os livros por ele indicados? Então, aí pensando aí, qual foi o argumento que, pessoal, eu quero fazer o meu leitor ler livros, quero fazer quem está lendo esse texto ler os livros mesmo. O que ela tentou fazer, suscitar no leitor? Quais argumentos ela usou para, olha só que interessante, tentar fazer a pessoa querer ler? E aí, qual característica comum dos livros por ela indicados, né? O que eles têm em comum, né? O que a gente estava falando aqui, né? Tá aqui na segunda linha. Dá uma olhadinha. Aí a próxima atividade, pessoal, vai ser sobre alguns livros que aparecem naquele site lá. Que é o seguinte, ó, você consegue identificar qual dos livros da figura a seguir foi escrito por um brasileiro? Quem é ele? Você já leu algum livro escrito por essa pessoa? Conte-nos sobre ele. Então, pessoal, vocês vão olhar aqui o nome dos escritores, identificar aí qual é o brasileiro, pesquisar um pouquinho sobre ele, falar um pouquinho o que vocês sabem. Essa pessoa, ela escreveu um dos livros mais lidos, né? Realmente, tipo, a gente costuma pensar quando fala em best-sellers, né, os mais vendidos, a gente costuma pensar em muitos livros norte-americanos, né, ou ingleses, né? A gente costuma pensar em livros de fantasia, Senhor dos Anéis, Harry Potter, mas tem um livro escrito por um brasileiro que é muito lido e foi muito traduzido no mundo inteiro. Ele é um desses livros aqui que está entre essas 6 opções. Então é só identificar e falar um pouco sobre esse escritor e sobre o livro também. A próxima atividade, pessoal, a gente tem aqui, ó, 6 desses livros, né? Cada um se passa em algum desses lugares aqui. A gente tem que identificar o livro, a obra com o local, usando aí diferentes elementos, ó. Pode ser a capa, alguns desses livros estão aqui, olha só, Snow Falling Cedars, ó, Snow. A gente tem aqui um nevoeiro, né? Snow significa neve. Então, desde usar esses elementos aqui, até usar os próprios títulos. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Number 1, Snow Falling on Cedars, by David Gutterson, Puget Sound. Bom, falando aí de Snow, qual aí provavelmente vai ser o local? Número 2, The Colossus of New York, by Colossus Whitehead, New York City. Isso aqui na cidade de Nova York. Florida, by Lauren Groff. Então, Florida aí também. Onde que se passa? Bom, aí a gente tem The Alchemist, by Paulo Coelho, in the Sahara Desert in Egypt. Esse aqui também tá mais simples, né? Onde que ele foi encontrado? Where's the Sahara Desert here? The Wind-Up Bird Chronicle, by Haruki Maruki, in Tóquio, in Japan. Então, qual dessas imagens mais relembra o Japão aqui? Tóquio, uma das cidades mais populosas do mundo. And Everything Inside, by Edin Duncan, in Haiti, né? Então, esse aqui, Everything Inside, né, que está aqui, né, esse verde aqui, se passa no Haiti, né? Onde seria esse país? Alright, guys? E aí, responder essas perguntinhas. Como você identificou cada uma das imagens com o título? Como que você conseguiu descobrir quais foram os elementos aí que você usou para identificar, né, cada título? Ainda que implícita, qual a mensagem de quem escreveu essa matéria? O que a pessoa que escreveu essa matéria quis passar para quem estava lendo? E as imagens, as lindas paisagens de cada local e indicação do autor fizeram você sentir vontade de ler um dos livros? Justifique sua resposta. Então essas imagens aí que a gente viu, os títulos, algum livro interessou você? Se não, mesmo assim, mesmo se você falar, não me interessei por nada, tem que justificar, não me interessei porque eu prefiro outra coisa, mas tenta se restringir ao universo da leitura. Que tipo de livro te chamaria atenção? Que tipo de história te chamaria atenção? Certo, pessoal? Tenta se restringir a esse universo, né?
Por exemplo, falar assim, ah não porque eu gosto de jogar videogame, ah não porque eu prefiro ficar mexer no celular. Não, tenta falar, não porque eu preferi uma história de outro tipo, que se passaria em outro lugar. Tenta se restringir a esse universo da leitura. Tá certinho, pessoal? Okay, well, so that's it. Thank you very much, guys.